O estudo de hoje foi um tema sugerido por um dos nossos irmãos aqui no campo dos comentários. Se você tiver qualquer dúvida em relação a qualquer tema, basta deixar nos comentários do vídeo e eu estarei fazendo um vídeo de estudo para responder a sua dúvida. Um estudo completo sobre Lucas 23:43. Hoje estarás comigo no paraíso. Uma das mais falsas interpretações dos verdadeiros ensinos de Cristo por parte dos defensores da doutrina platônica da imortalidade da alma é uma das últimas mensagens que Cristo trouxe enquanto ainda estava em vida. Segundo os dualistas, o que Yeshua disse ao ladrão ao seu lado na cruz foi que estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. O que poucas pessoas sabem, contudo, é que temos muitas evidências de que o ladrão realmente não esteve no paraíso naquele dia. Mas como não? A Bíblia não diz claramente isso? Na verdade, não. O fato é que o original grego não tinha vírgulas. Em primeiro lugar, é bom mencionarmos logo que a adição presente em muitas Bíblias da palavra que não existe nos originais. O que Yeshua realmente disse ao ladrão da cruz foi: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, sem nenhuma vírgula. Como o texto original não possui vírgulas e o texto deixa em aberto a questão, poderíamos colocá-la em dois lugares diferentes. Entretanto, é algo que mudaria completamente o significado da frase. Esta poderia ser: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, dando a entender que estaria naquele dia no paraíso com o ladrão da cruz, ou então, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele garantiria hoje que o ladrão estaria no paraíso. É algo parecido com uma rebelião em determinada cidade, em que o governante comunicou a revolta ao seu superior, dizendo: devo fazer fogo ou poupar a cidade? A resposta do superior foi: fogo não, vírgula, poupe a cidade. Infelizmente, o funcionário do correio trocou a vírgula e escreveu a seguinte resposta no telegrama: fogo, vírgula, não poupe a cidade. E assim a cidade foi totalmente destruída. Mas como podemos saber que Yeshua realmente não disse: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso? Temos muitos motivos para desacreditar que o ladrão esteve naquele mesmo dia com Cristo no paraíso. Algumas das principais razões são: após 3 dias, Yeshua ainda não havia subido ao Pai. Após 3 dias, Yeshua ainda não havia subido ao Pai. Uma verdade que nos é reveladora para concluirmos que Cristo não esteve com o ladrão da cruz naquele mesmo dia no paraíso. E é fato de que, após 3 dias mortos, Yeshua ainda não havia subido ao Pai e declarou a Maria Madalena: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. João 20, versículo 17. Ora, se Yeshua ainda não havia subido ao Pai após 3 dias, então não poderia ter estado naquele mesmo dia com o ladrão da cruz no paraíso. Alguns imortalistas rejeitam essa evidência pela alegação de que Yeshua esteve no paraíso em espírito nesses dias, mas não corporalmente. Se isso fosse verdade, porém, Cristo teria mentido a Maria Madalena, já que o texto em questão não faz menção ao corpo de Nosso Senhor, mas sim ao ser racional dele. O texto não diz que ele não subiu apenas corporalmente. O texto fala da pessoa de Cristo, do ser racional, que o próprio Cristo não passou pelo paraíso nos dias em que esteve morto. Admitindo-se que o ser racional seja alma ou espírito, como alegam os imortalistas, seria incoerente crer que Yeshua estivesse apenas se referindo ao corpo. Essa interpretação também fere as regras da lógica e do bom senso, como observa o professor Azenilto Brito. Abre aspas. Para os imortalistas, quando Yeshua declarou que não subiu ao Pai em João 20:17, ele quis dizer: minha alma é que subiu, agora é que eu vou completo, corpo e alma. Conclusão absurda, para dizer o mínimo. Fecha aspas. É evidente que, caso Cristo tivesse subido ao paraíso, então ele relataria isso a Maria Madalena, ou, no mínimo, omitiria tal declaração tão categórica de que ele não esteve no paraíso.
optando por dizer algo como: já subi e subirei de novo. Infelizmente, para os imortalistas, a única coisa que Cristo disse é que ainda não havia subido ao Pai, algo que não seria verdade caso o verdadeiro eu de Cristo já tivesse subido. Alguns imortalistas, em uma outra tentativa em demonstrar alguma objeção ao argumento baseado em João 20:17, diz que o fato de Yeshua ter subido ao Pai não implica que ele tenha ido ao paraíso, como se o paraíso ficasse em um lugar e Deus em outro. Esse paraíso sem Deus que eles creem certamente não é o paraíso bíblico, mas alguns que eles inventaram no desespero em oferecerem alguma refutação decente ao texto de João 20:17, que por si mesmo é óbvio e refuta as teses imortalistas. Eles creem que Paulo foi arrebatado ao paraíso, 2 Coríntios 12, versículo 4, e não viu nem Deus por lá. Seria o mesmo que eu o convidasse a estar na minha casa e eu mesmo não estivesse lá. E inacreditavelmente interpretam que a árvore da vida que está no paraíso de Deus, Apocalipse 2, versículo 7, está em um lugar onde nem Deus está. Ou seja, que o paraíso é chamado de paraíso de Deus, mas não é onde Deus está. É a mesma coisa de a minha casa se chamar de casa do Lucas, mas o Lucas não mora lá. Eles pensam que Deus estava de férias naqueles 3 dias, longe do paraíso dele mesmo. Além disso, mantemos que Yeshua entregou seu espírito ao Pai antes de morrer, Lucas 23, versículo 46. E para os imortalistas, esse espírito é a alma imortal que deixa o corpo com consciência e personalidade após a morte. Sendo assim, é imprescindível que Yeshua estivesse com o Pai naquele mesmo dia, ou senão eles teriam que reformular toda a teologia deles acerca daquilo que é o Espírito. Portanto, a declaração categórica de que Yeshua não subiu ao Pai, João 20:17, entra em choque com a crença deles de que o Espírito é um ser consciente e racional, visto que, por essa lógica, Cristo deveria ter subido ao Pai imediatamente na morte, já que havia entregado seu Espírito a ele. Ou esse Espírito não é um ser consciente e racional como os imortalistas creem, ou Yeshua fez uma encenação ao entregar o seu Espírito ao Pai na morte, para depois dizer que ainda não havia subido ao Pai. Yeshua desceu, não subiu. Yeshua desceu, não subiu. Outro fator de clareza fundamental para concluirmos que Cristo realmente não subiu ao Pai no dia em que morreu é o fato de que nos 3 dias em que ele esteve morto, ele esteve no Sheol e não no paraíso. Tal fato é relatado no livro de Atos, quando Pedro falava a respeito da ressurreição de Yeshua. Porque não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2, versículo 27. Pedro, na realidade, usou a passagem do livro dos Salmos, em que Davi citava tal passagem, que diz: pois não abandonarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos 16, versículo 10. De acordo com o léxico da concordância de Strong, a palavra traduzida por deixar vem do grego ektaleipo, que tem o sentido de abandonar. Tem o sentido de 1. Abandonar, desertar. 1a. Deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado. 1b. Totalmente abandonado, completamente desamparado. 2. Deixar para trás, desistir de sobreviver, falecer, segundo a concordância Strong. Como vemos, a alma de Yeshua foi retirada do Sheol ao ser ressuscitado, e não do paraíso. Ele não viu a corrupção, pois não foi deixado abandonado no Sheol, onde esteve enquanto morto, mas foi retirado de lá apenas 3 dias depois. Aqui vemos mais uma vez que o Sheol significa a sepultura, a cova da corrupção, Isaías 38, versículo 17. E o detalhe é que Pedro e o salmista declaram que foi o local para onde a alma de Cristo, e não apenas o corpo, esteve na morte. O próprio Cristo afirmou que esse Sheol, transliterado ao grego como Hades, fica nas regiões inferiores da terra, em oposição ao paraíso. E tu, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mateus 11, 23, e ver também Efésios 4, 9, Mateus 12, versículo 40. Portanto, vemos que a alma de Cristo passou os 3 dias em que esteve morto no Sheol, que não é o paraíso. Muito pelo contrário, está em um local em oposição a ele. Mateus 11, versículo 23.
O Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, versículo 40. Não apenas de forma corporal, mas como alma, conforme diz a profecia do salmista. Salmos 16, versículo 10. E a confirmação do apóstolo Pedro, Atos 2, versículo 27. E não no paraíso. Tendo isso em mente, até aqui podemos perceber que o ser racional de Cristo não passou pelo paraíso nos 3 dias em que esteve morto. João 20, 17. A alma de Cristo não esteve no paraíso nos dias em que esteve morto, mas no Sheol. Atos 2, 27 e Salmo 16, 10. Que fica nas regiões inferiores da terra. Efésios 4, 9 e Mateus 12, 40. Em oposição ao paraíso. Mateus 11, 23. E não no próprio paraíso. Tudo isso já nos mostra que Yeshua não pode ter dito que o ladrão estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso, se nem o próprio Cristo esteve no paraíso nos dias de sua morte. A interpretação correta de Lucas 23:43 deve estar de acordo com as regras da hermenêutica, que afirma que a Bíblia explica a própria Bíblia. Sendo que é tão nítido biblicamente que Cristo não esteve no paraíso quando morreu, a interpretação correta de Lucas 23:43 é contrária à oferecida pelos imortalistas. Numa tentativa desesperada em negarem o óbvio e tentarem conciliar suas teses com aquilo que a Bíblia declara taxativamente sobre para onde Cristo foi após sua morte, alguns imortalistas afirmam que Yeshua esteve no Sheol, mas ao mesmo tempo esteve com o ladrão da cruz no paraíso, fazendo uso da sua onipresença. Tais malabarismos exegéticos só são feitos para negar a clareza da linguagem bíblica sobre a mortalidade da alma, pois em outras circunstâncias nenhum deles diz que Yeshua, enquanto esteve entre nós, vivia em 2 lugares ao mesmo tempo. Ninguém afirma que Yeshua vivia em Nazaré, mas simultaneamente estava no Egito, na América, no paraíso e no Hades. Enquanto Yeshua esteve limitado a um corpo, ele jamais fez uso do atributo da onipresença. Ele era um homem, e assim como nós, se estava em um lugar, não estava em outro. Yeshua não nasceu em todos os lugares do mundo por ser onipresente. Ele nasceu em Belém. Yeshua não cresceu em todos os lugares do mundo por ser onipresente. Ele cresceu em Nazaré. Yeshua não pregava em todos os lugares do mundo por ser onipresente. Ele pregava no templo. Yeshua não morreu em todos os lugares do mundo por ser onipresente. Ele morreu no Gólgota. Da mesma forma, após a morte, Yeshua não estava no Sheol e ao mesmo tempo no paraíso por ser onipresente. A Bíblia diz que ele passou os 3 dias e 3 noites no Sheol. Yeshua esvaziou-se a si mesmo ao se fazer humano. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Ele só voltou a fazer uso de seus atributos divinos na glorificação. Nasceu, cresceu, viveu e morreu como homem. E como homem não esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, seja na vida ou na morte. Isso por si só já é mais que o suficiente para liquidar com a antibíblica tese de que o ladrão esteve com Cristo naquele mesmo dia no paraíso. Mas prosseguiremos com mais provas em diante para enriquecermos ainda mais as evidências desse estudo sobre Lucas 23:43. O contexto. O que foi dito pelo ladrão da cruz no verso anterior a essa resposta de Cristo, no verso 42, no original grego, foi: lembra-te de mim quando vier em o reino de ti. Ou seja, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tal é o texto original no grego e confirmado pelas melhores versões à nossa disposição, tais como a versão italiana de Deodati, a francesa, a inglesa de King James, Almeida revisada e atualizada, entre outras. Cristo buscava assegurar ao ladrão da cruz que não precisava pensar em termos de tempo tão remoto para ser lembrado por ele. Hoje lhe garanto que estarás comigo no paraíso. É o sentido lógico diante de tal contexto. O ladrão pediu a Yeshua para lembrar-se dele no futuro, quando ele viesse no seu reino visível. Versículo 42. Mas Yeshua respondeu lembrando imediatamente, hoje, assegurando que estaria com ele no paraíso. Em verdade te digo hoje, isto é, eu lembro agora mesmo, não precisa pensar em um tempo tão distante. Hoje mesmo eu te digo que você estará comigo no paraíso. Esse é o sentido lógico pelo contexto. Note que o próprio ladrão sabia que não iria ao céu imediatamente após a morte, já que pediu para Cristo se lembrar dele quando viesse em seu reino. Ou seja,
na segunda vinda de Cristo. O ladrão não morria naquele mesmo dia. O ladrão não morria naquele mesmo dia. Um condenado à morte da cruz geralmente demorava dias para morrer na cruz. Lemos em João 19, 31 a 33, um costume antigo realizado pelos judeus. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Yeshua e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. João 19, versículo 31 a 33. Qual seria a razão pela qual devia-se quebrar as pernas dos crucificados? Porque o crucificado não morria no mesmo dia. Cristo foi exceção ao caso, porque expirou antes. Lucas 23, versículo 46. Ele não morreu como resultado da hemorragia. Os outros, contudo, ainda ficavam vivos, agonizando durante dias. Não poderiam estar com Cristo naquele mesmo dia em questão. Isso é o que a história e a Bíblia Sagrada nos mostram, diz o comentário de J. B. Howell. Abre aspas. O crucificado permanecia pendurado na cruz até que, exausto pela dor, pelo enfraquecimento, pela fome e a sede, sobreviesse a morte. Duravam os padecimentos geralmente 3 dias e às vezes 7. Fecha aspas. Comentário A.S. Mateus, página 500. Arnaldo B. Cristianini segue na mesma linha e afirma, abre aspas, depois do sábado haver passado, sem dúvida, esses 2 corpos foram outra vez amarrados na cruz e lá ficaram diversos dias até morrerem. Se era necessário quebrar as pernas aos 2 malfeitores antes do pôr do sol, é porque não haviam morrido ainda. Na pior das hipóteses, viveram ainda, pelo menos, 1 dia a mais do que o mestre. Como podia um deles estar no mesmo dia junto de Yeshua? Fecha aspas. Subtilezas do erro, página 222. Vemos, portanto, que historicamente os ladrões que morriam na cruz não faleciam no mesmo dia da crucificação. E a Bíblia confirma isso? Sim, confirma. Na passagem anteriormente citada, vemos que os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a véspera do sábado, pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. João 19, versículo 31. Por que as pernas dos crucificados foram quebradas? Para matá-los logo? Se alguém quisesse matá-los, bastaria uma lancetada no coração ou no fígado deles, como foi feita com Cristo, porque viram que já estava morto. A finalidade em quebrar as pernas deles não era para matá-los, mas porque havia uma tradição entre os judeus que não permitia que o condenado ficasse dependurado na cruz no dia de sábado. Por isso, lhe quebravam as pernas e era descido do madeiro e assim permanecia até o fim do sábado. Prova ainda mais forte de que tal procedimento não resultava em morte imediata dos crucificados é a grande surpresa de Pilatos, experiente em crucificações, em ver que Yeshua já havia morrido. E Pilatos se admirou de que Cristo já estivesse morto. Marcos 15, versículo 44. Pilatos ficou pasmo em ver que Yeshua já estivesse morto. Certamente deveria ter dito algo como, já morreu? Por que Pilatos se admirou? Por certo, Pilatos, veterano em mandar pessoas para a cruz, já familiarizado com as crucificações, admirou-se diante de um fato inusitado. Era algo incomum alguém morrer no mesmo dia da crucificação. O léxico de Strong define a palavra aqui traduzida por admirou-se como sendo taumazo, que significa admirar-se, surpreender-se, maravilhar-se, estar surpreendido, ser tido em admiração. Assim vemos que o fato de alguém morrer naquele mesmo dia da crucificação era algo extraordinário, bem fora do normal, um fato que causa espanto, surpresa e admiração. Foi assim com Yeshua, mas nada indica que tenha assim sido também com os ladrões ao seu lado na cruz.
Ao contrário, a evidência indica que eles permaneceram vivos depois da morte de Cristo, pois este foi o único a ter o lado furado por uma lança, por já ter morrido naquele mesmo dia. João 19, versículo 33 e 34. Os demais permaneceram vivos, dependurados do madeiro, até o fim do sábado, para depois serem outra vez amarrados à cruz. Não era a intenção dos romanos matá-los, mas deixá-los sofrendo. João 19, versículo 32. Concluímos, pois, que historicamente e biblicamente o ladrão não morria naquele mesmo dia. E isso, unido às razões já apresentadas, nos mostra claramente que o ladrão não poderia estar naquele mesmo dia com Cristo no paraíso, que, por sinal, também não subiu por lá enquanto esteve morto. João 20, versículo 17, Atos 2, versículo 27. Evidências históricas. Como já foi demonstrado no original grego koiné, em que a Bíblia foi escrita, não existe vírgulas, o que dá margem para os tradutores as colocarem de acordo com as suas tradições religiosas. Mas, posteriormente, o grego passou a ter vírgulas, e como era costume dos pais da igreja citarem constantemente as escrituras, em seus próprios escritos, eles transcreveram o texto de Lucas 23:43 da forma mais coerente que vimos anteriormente. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por exemplo, Ezequiel de Jerusalém, que foi um cristão presbítero e exegeta do quinto século depois de Cristo, transcreveu essa passagem de Lucas 23:43 da seguinte maneira: verdadeiramente eu lhe falo hoje. Exístios de Jerusalém, em Patrologia Grega, volume 93, de 1433. Teofilato declarou o mesmo ao escrever Lucas 23:43 do seguinte modo: verdadeiramente lhe falo hoje. Teofilato em Patrologia Grega, volume 123, 1104. Como vemos, os próprios pais da igreja de épocas posteriores, onde já existia vírgula, reconheciam que Jesus lhe falava hoje que o ladrão estaria com ele no paraíso, e não que o ladrão estaria no paraíso naquele mesmo dia. Vale também ressaltar que não foram apenas os pais da igreja que entenderam que a vírgula em Lucas 23:43 deve ser colocada antes do hoje, pois muitos outros manuscritos antigos atestam o mesmo. Os manuscritos BC e SYC, antigo siríaco, que são grandemente respeitados na comunidade acadêmica e apologética e que datam do terceiro século AD, sendo um dos manuscritos do Novo Testamento mais importantes que temos até hoje, verte o texto de Lucas 23:43, colocando a vírgula depois do hoje. Eu digo a você hoje, vírgula, que comigo tu deve estar no Jardim do Éden. Manuscritos BC e SYC, antigo siríaco. Por fim, o próprio Vaticanus 1209, um dos melhores manuscritos gregos do Novo Testamento, que data do século IV d.C., e que é uma das fontes para as quais os estudiosos mais trabalham na identificação do original do Novo Testamento, traz o seguinte em Lucas 23:43. Note que no texto grego há um ponto depois da palavra semeron, que significa dia, e não antes dela. Este Codex Vaticanus foi considerado por Westcott e Hort como o melhor manuscrito grego do Novo Testamento, e é também um dos manuscritos mais antigos da Bíblia, sendo inclusive mais antigo do que o Codex Sinaiticus. É interessante também os comentários do erudito Early Ellis em sua obra The Gospel of Luke, no comentário da Bíblia New Century. Abre aspas. Alguns manuscritos produzidos razoavelmente cedo colocam a vírgula depois de hoje, e assim continuam com a referência à parousia do verso 42, fecha aspas, publicado por Edmunds Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, reprint of 1983. Isto, sem dúvida, mostra que esse erudito sabe a respeito da pontuação no MS Vaticanus, em Lucas 23:43, bem como em outros respeitados manuscritos antigos.
A gramática. Ainda que o texto original não possua vírgulas, a forma linguística em que ele é escrito nos ajuda a desvendarmos qual é o seu real sentido na passagem em pauta. No português, quando traduzimos a frase, podemos colocá-la em antes ou depois do advérbio hoje. Em ambas as traduções, aparentemente, pode dar sentido real à frase. Contudo, quando pegamos os manuscritos originais no grego e ponderamos em onde colocar a vírgula, tal não faz sentido se ela for colocada antes do hoje. Por quê? Simplesmente porque isso criaria um dilema de primeira ordem por falta de lógica no próprio texto. Considerando todas as palavras como elas são literalmente e traduzindo corretamente, o sentido original do que foi dito fica muito claro. E disse a ele: Amém, a ti digo hoje, vírgula, depois, vírgula, de mim serás em o paraíso. Depois de todas as coisas concluídas, o ladrão com certeza absoluta será do nosso Salvador. Yeshua entregou ao ladrão da cruz a promessa de que este estaria no paraíso. Hoje é o momento em que esta promessa lhe foi dita. Naquele momento, Cristo assegurou a ele tal promessa. Mas em resposta a que foi feita a promessa? Lembra-te de mim quando vier em o reino de ti. O ladrão tinha dúvida se aquilo poderia ser possível, e por isso seu pedido a Yeshua foi que este se lembrasse dele, não quando morresse, mas quando ele viesse em seu poder visível. Então, naquele momento, o hoje, Cristo lhe deu essa certeza e lhe garantiu: depois de mim serás em o paraíso. Depois que todas as coisas forem concluídas, quando Cristo vier na sua glória, o ladrão estará na glória com Yeshua. Naquele momento, o hoje do verso, o ladrão recebeu a certeza de que no futuro estaria com Cristo no paraíso. No grego, a pontuação não é absolutamente necessária para a compreensão textual, mas no português, se você não organizar as palavras de maneira correta e usando a pontuação, o texto fica sem nenhum sentido e ainda dá margem para más interpretações. Refutando objeções. A principal objeção nesse texto é que seria inteiramente desnecessário a adição do hoje, pois se Yeshua dizia aquilo naquele momento, o hoje não seria preciso adicionar que estava dizendo aquilo hoje. Em resposta a essa objeção, devemos ressaltar, em primeiro lugar, que é muito comum na Bíblia a utilização do hoje em construções de frases muito semelhantes à de Lucas 23:43. Por dezenas de vezes, vemos declarações semelhantes que são precedidas pelo hoje, como, por exemplo, Jeremias 42:21. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Deuteronômio 6, versículo 6. E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração. Deuteronômio 11, versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Deuteronômio 30, versículo 18. Então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis, não prolongareis os dias na terra, a qual vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Deuteronômio 4, versículo 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Atos 20, versículo 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. As passagens citadas são apenas alguns exemplos do emprego do hoje na mesma construção de frase que observamos em Lucas 23:43. Constatamos facilmente que expressões semelhantes a essa são utilizadas aos montões na Bíblia. Lucas 23:43 não faz parte de uma exceção, faz parte de uma regra. De fato, o Dr. Rodrigo Silva, em sua tese de doutorado na Pontífica Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, intitulada Análise Linguística do Sêmeron, em Lucas 23:43, provou com base em uma minuciosa investigação das ocorrências do advérbio sêmeron
nos textos gregos do Antigo Testamento, na tradução Septuaginta, e do Novo Testamento, que na maioria absoluta dos casos em que existe uma ambiguidade semelhante à de Lucas 23:43, a ligação de Semeron com o primeiro verbo demonstrou-se a mais natural. A expressão hoje ligada ao verbo não é redundante, é enfática e ocorre aos montões na Bíblia. Mesmo se fosse uma exceção, isso de modo nenhum invalidaria o argumento, visto que exceções também existem na Bíblia em grande quantidade. Além disso, alegam também que Yeshua se expressou diversas vezes dizendo, em verdade te digo, além de em Lucas 23:43, mas que em nenhuma delas adicionou o hoje, à exceção de Marcos 14:30. Sendo assim, se Yeshua não teve uma boa razão para mudar sua forma habitual de dizer o em verdade te digo, ele deve ter se expressado conforme os imortalistas creem. O que eles não são capazes de imaginar, porém, é que existe uma boa razão pelo qual Yeshua adicionou o hoje, e isso será totalmente relacionado ao verso anterior, em que o ladrão diz, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A palavra grega aqui traduzida por vir, e que em algumas versões traduzem por entrar, é ershomai, que, de acordo com o NAS, New Testament Lexicon, grego significa vir de um lugar para outro. Ainda segundo o léxico do grego, na grande maioria das vezes em que essa palavra aparece no Novo Testamento, significa vir. Vieram 225 vezes, vem 222 vezes, chegando 87 vezes, foi 18 vezes, vai uma vez, chegou uma vez, entrou 2 vezes. Esse verbo aparece mais de 500 vezes ligado a vir e apenas 2 vezes ligado a entrar. E mesmo assim, muitas traduções preferiram traduzir por quando entrar no teu reino, para dar algum sentido à declaração posterior de Cristo de que estaria naquele mesmo dia com ele no paraíso. O Tyers Greek Lexicon afirma que essa palavra tem relação com a volta invisível de Cristo do céu, equivalente a vir para fora, mostrar-se, de acordo com Bultmann, abre aspas, quando é usado com substantivos de tempo, expressa um sentido futuro, virá. Bultmann, 204, Wiener Gramática, parágrafo 40. Alguns exemplos de quando esse verbo ocorre na Bíblia são Mateus 3,7. Mas vendo ele dos fariseus e dos sacerdotes que vinham, erchomenos, para o batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus 13:11. Eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem, erchomenos, depois de mim, é maior do que eu, e eu não sou digno nem mesmo de lavar as suas sandálias. Mateus 3, versículo 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por você, e você vem. Aqui a palavra é ershi, a mim. Mateus 3, versículo 16. Assim que Yeshua foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo, erchomenon, sobre ele. Mateus 5, 17. Não pensem que vim, é o tom, para abolir a lei ou os profetas. Não vim, é o tom, para abolir, mas para cumprir. Mateus 6, versículo 10. Venha, Euteto, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A nota de rodapé da Nova Versão Internacional também faz uma importante observação em Lucas 23:42. Abre aspas. Muitos manuscritos dizem, quando vieres no teu poder real. Fecha aspas. Os judeus criam que a vinda do Messias acarretaria na vinda imediata do reino em sua forma visível, com um Cristo político e libertador. Contudo, a vinda de Yeshua trouxe o reino em sua forma espiritual, dando-nos vitória sobre as forças das trevas. Quando o ladrão pede para ser lembrado por Cristo, quando vieres, erchomai, no teu reino, ou quando vieres no teu poder real, conforme muitos manuscritos antigos trazem,
Ele revela sua convicção de que ele só voltaria à vida novamente quando a vinda visível do reino de Cristo for consumada, pois é somente neste momento da segunda vinda de Cristo, a sua volta gloriosa, que os mortos serão ressuscitados. O ladrão sabia que ele ia morrer e pede para ser lembrado por Cristo naquele dia tão esperado em que ele viesse em seu reino em sua forma visível, destruindo o poder da morte e dando vida aos mortos. É neste momento que o ladrão queria ser lembrado por ele, porque é somente neste momento em que os mortos ressuscitam para estar com Yeshua. Yeshua, então, declara ao ladrão que não precisava pensar em tempos tão remotos para ser lembrado por ele, mas que hoje mesmo lhe garantia que com ele estaria no paraíso. Ele não precisaria ficar na ansiedade da volta de Yeshua para ser lembrado somente 2000 anos depois para saber de seu destino final, pois naquele mesmo momento, o hoje em questão, Cristo lhe assegurava a salvação. O verso 42, portanto, deixa claro que o próprio ladrão sabia que não entraria no paraíso naquele mesmo dia, por isso pediu para ser lembrado por Cristo somente quando na sua segunda vinda. Cristo então lhe assegurou naquele mesmo dia que o ladrão estaria com ele no paraíso. O ladrão pediu a Yeshua para lembrar-se dele no futuro, quando ele viesse em seu poder visível, mas Yeshua respondeu lembrando a ele imediatamente o hoje do verso e garantindo que com ele seria no paraíso. Sendo assim, o emprego do hoje no verso 43 não é desnecessário e nem redundante. Ele não apenas serve para enfatizar como ocorre em outras dezenas de vezes na Bíblia, mas também para antecipar a garantia da salvação ao crucificado. Mas e as traduções bíblicas? É alegado também pelos imortalistas que, se a vírgula deve ser colocada depois do hoje e não antes dele, como foi provado aqui, tendo em vista todo o contexto textual, a gramática do texto em grego, a hermenêutica, os documentos antigos e as evidências históricas, então praticamente todas as versões que existem hoje estão todas adulterando a Bíblia, e que a única versão correta das Escrituras seria a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que traduz o verso desta maneira. Isso simplesmente não é verdade. É fato que as traduções que optaram por colocar a vírgula depois do hoje erraram, mas elas não erraram por desonestidade, o que seria a adulteração na Bíblia, pois o verso realmente deixa em aberto as duas traduções no grego em primeira instância. Bispo Sandro, um erudito do grego bíblico, esclareceu sobre a questão das traduções nas seguintes palavras. Abre aspas. Sabe-se que toda tradução é naturalmente interpretativa e hermenêutica, ou seja, está sempre submetida aos conceitos e ponto de vista do tradutor, aos que sustentam uma imparcialidade ou neutralidade em traduções. Porém, cientificamente, sabe-se que a neutralidade é um mito. O tradutor pode tender à imparcialidade, porém sempre há algo da sua individualidade e subjetividade que estarão presentes em sua produção textual. Fecha aspas. Nesta mesma linha, há o mito do tradução fiel, que é de tratar a tradução como uma reprodução literal e precisa da fonte primária. Em outras palavras, uma tradução da Bíblia em português ou qualquer outra língua que se diga 100% fiel às fontes originais. O ideal de uma tradução fiel é uma impossibilidade técnica. Não há como fazer uma tradução que reproduza fielmente, em todos os aspectos, o que o autor quis dizer. Pois é óbvio que o sentido de um texto só pode ser entendido em todas as suas dimensões de significado quando inserindo em sua língua e contexto originais. Ao passar esse significado ou sentido para uma outra língua, há perdas, limitações naturais que ocorrem pelo simples fato de ser uma tradução. E ele conclui dizendo, abre aspas, por isso não existem traduções perfeitas ou uma que possa ser considerada a melhor. Existem boas traduções da Bíblia publicada por editoras evangélicas, católicas e judaicas, porém estão todas suscetíveis às críticas e às mesmas vulnerabilidades textuais que já foram mencionadas. Toda tradução tem seu valor, o que não anula, obviamente, suas limitações. Fecha aspas.
Essas colocações são decididamente importantes, porque nos ajudam a compreender a razão pela qual a grande maioria dos tradutores optaram por colocar a vírgula antes do hoje, porque estão tendenciados a isso em vista de seus próprios conceitos teológicos. Isso é muito diferente de dizer que eles adulteraram a Bíblia. Significa apenas que, quando chega a um ponto de disputa teológica, sempre optam por seguir a linha teológica que a determinada sociedade bíblica adota. Por isso, é evidente que as traduções de mortalistas, como as Almeidas ou as católicas, vão optar por colocar a vírgula antes do hoje, ao passo que as traduções de mortalistas, como Testemunhos de Jeová ou Adventistas, vão optar por colocar a vírgula depois do hoje. Isso não representa nada em questão de exegese, porque a obrigação do tradutor não é de ser um exegeta, mas meramente de traduzir. Quem terá o trabalho de reunir todas as evidências bíblicas na busca da compreensão correta do texto são os eruditos bíblicos, os críticos textuais, não os tradutores. Isso, obviamente, não implica que as versões que se equivocaram colocando a vírgula antes do hoje estejam erradas em seu todo, nem muito menos implica que as traduções que optaram pela vírgula depois do hoje estejam certas em todo o resto. Todas as traduções bíblicas erram em alguns pontos e acertam em outros, e todas as traduções bíblicas tendem pelo lado teológico aceito por eles quando há uma passagem de tradução livre e fruto de interpretação bíblica. Além disso, não é verdade que a tradução Novo Mundo seja a única que coloca a vírgula depois do hoje. Outras versões, como a tradução trinitariana em português, editada em 1883 pela Trinitarian Bible Society de Londres, diz: "Na verdade, te digo hoje, vírgula, que serás comigo no paraíso." Da mesma forma, o Emphasized New Testament, de Joseph B. Rotherham, impresso em Londres em 1903, assim traduz Lucas 23:43. Jesus, lembra-te de mim na ocasião em que vieres no teu reino. E ele lhe disse, na verdade, vírgula, digo-te neste dia, comigo estarás no paraíso. The New Testament, de George M. Lamsa, diz, Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A chamada Concordant Version, em inglês, assim traduz, e Jesus lhe disse, na verdade, a ti estou dizendo hoje, vírgula, comigo estarás no paraíso. O famoso manuscrito curetoriano da versão siríaca, que está hoje no Museu Britânico, assim diz, Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, vírgula, que comigo estarás no Jardim do Éden. O comentário da Oxford Companion Bible ainda diz, hoje concorda com te digo para dar ênfase à solenidade da ocasião, não concorda com estarás. No apêndice número 173, a famosa Oxford Companion Bible acrescenta, abre aspas, a interpretação deste versículo depende inteiramente da pontuação, a qual se baseia toda na autoridade humana, pois os manuscritos gregos não tinham pontuação alguma até o IX século, e mesmo nessa época somente um ponto no meio das linhas, separando cada palavra. A oração do malfeitor referia-se também àquela vinda e àquele reino, e não a alguma coisa que acontecesse no dia em que aquelas palavras foram ditas. Fecha aspas. E concluem dizendo, abre aspas, e Jesus lhe disse, na verdade te digo hoje, ou neste dia, quando, prestes a morrerem, este homem manifestou tão grande fé no reino vindouro do Messias, no qual só será rei quando ocorrer a ressurreição. Agora, sob tão solenes circunstâncias, te digo, serás comigo no paraíso. Fecha aspas. Por fim, a versão impressa da Nueva Reina Valera de 2000 assim traduz. Então Jesus lhe respondeu, eu te asseguro hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Portanto, é simplesmente falsa a afirmação de que a única versão da Bíblia que traduz Lucas 23:43 da maneira correta é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. De fato, Lucas 23:43 é uma mensagem em que Cristo diz ao ladrão da cruz,
Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas que os tradutores bíblicos imortalistas preferiram, por suas próprias convicções teológicas, traduzirem por em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. E assim a exegese foi totalmente destruída.